Vamos lá então. Começa então. Vou te contar assim, a origem do gaúcho na realidade é na linha 3 Oeste. Se tu deve conhecer, porque tu passa sempre naquela rua do comércio, e ali tem o supermercado Casa Grande. Logo do lado assim, do lado para trás assim, tem um prédio velho lá da alvenaria, tu deve te lembrar. Logo atrás, né? Casa Grande. Ali começava a propriedade da família Crote. Né? Começava dali e ia até onde atualmente é a sede da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, né? Tá, toda aquela parte lá, tá. E ali tem um campeão de futebol que hoje existe até hoje lá, porque os associados não sei se é exatamente no mesmo local, mas em todo caso é toda aquela área lá, tinha um campeão de futebol. E o gurizada daquela época lá dos seus 13, 14 anos, até mais velho, coisa assim, e principalmente da família Croto, eles tinham dois, o Valdemar, o Coró, que justamente se tornou depois proprietário desse prédio que eu te referi, esse prédio velho, porque ele era sapateiro, né? E tinha um irmão dele que era o Edgar também. Então eram os que começaram a se envolver lá, jogavam. Chegava fim de semana, a gurizada se reunia lá para jogar futebol, sábado, domingo e tal. Né? E assim foram. Né? E o pessoal da cidade mesmo aqui sempre jogar lá. Até que surgiu chegou um momento em que resolveram fundar um time de futebol, né? Um clube de futebol. Né? Aí criaram o que isso saiu em 18 de outubro de 1943. Né? Eles fizeram uma reunião lá, tinha um salão de baile lá na linha 3 ali, né? Um salão antigo que hoje já não existe mais. Né? E eles fizeram uma assembleia lá e fundaram o Gaúcho. Surgiu com o nome de Esporte Clube Gaúcho, né? Na época, né? Que isso foi então 18 de outubro de 1943. Né? E aí continuaram, jogavam partida aí. Como tem o time amador hoje, jogavam em várias localidades por aí, tá? Né? Até que eu não tenho precisão a data exata, o seu Bertoldo Christmann, que era casado com uma filha do seu Leopoldo Rep, que era da agência Ford, que tinha ali uma quadra para cá da antiga rodoviária, que ali na José Bonifácio. Né? Ele veio morar em Juiz, veio de Panambi para cá, ele já jogava futebol lá no Grêmio Desportivo Panambi. Né? E era torcedor do Grêmio, de Porto Alegre também. Em função disso aí, eu acho que foi ele, uma hora lá, com o Esporte Clube Gaúcho, não, vamos botar o nome do Grêmio. Né? Tá. E aí, claro, não queria perder o Gaúcho também. Né? Então surgiu, mudaram para Grêmio Esportivo Gaúcho. E aí foi em 1948, início de 1948, eles se filiaram à federação, na época a Federação Rio Grandense de Futebol, que hoje é a Federação Gaúcha de Futebol. Né? E naquela época o São Luís, que foi fundado em 1938, já disputava campeonato, tanto especialmente na nível regional, era praticamente quase o único clube. Naquela época tinha o Atlético aqui, que era mais ou menos um adversário do São Luís, e ali em 1938, quando o São Luís foi fundado em fevereiro, logo depois tinha começado a escola do professor Guilherme Clemente Keller, que depois venceu o ginásio Duque de Caxias e a Escola Técnica de Comércio, onde eu atualmente o Ruizão lá. Eu fui depois, mais tarde, fui aluno lá também. Tá? E aí o professor Keller, em função que existia o São Luís, que era fundado pelo Argelino Alves dos Santos, ele tinha uma escolinha particular aí no Salão São Luís, do lado da Igreja da Natividade, ele terminou fundando o Grêmio, deu o nome de Grêmio Literário e Esportivo Ijuense. Né? Então aí surgiu aquela rivalidade entre o São Luís e o Grêmio, né? Que durou ali de 38 até 44, mais ou menos 45, coisa assim. Né? Foi mais ou menos a época que eles... Daí o Grêmio esse aí terminou desaparecendo, encerraram lá e tal. Né? E o São Luís continuou até os dias de hoje. Né? Foi mais ou menos assim a origem da questão do futebol né? Bom, o Gaúcho, a partir da filiação dele em 1948, na Federação, na época, Rio Grandense de Futebol, né? Ele disputou o primeiro campeonato municipal em 1948, né?
que seria o campeonato municipal entre o São Luís e o Gaúcho. Começou a contar, surgindo a história dos clássicos aqui, Gaúcho e São Luís, né, que durou vários anos aí. Depois na revista tu vai encontrar exatamente os anos aí, né, e o Gaúcho no primeiro ano, ele tinha, quase tudo jovem, né? A maioria dos jogadores era jovem. Eles jogaram a primeira partida, perderam 4-2, né? E daí se reforçaram, pegaram, entre os reforços que pegaram, alguns que já tinham parado de jogar, pegaram o Nelson Luquezzi e o Dilon Fanfarribas, que era conhecido por Lon, um apelido também, né? O Nelson Luquezzi, esse foi aquele que depois construiu, hoje ainda existe o edifício Nelson Luquezzi ali na praça ali e tal, mas eram dois jogadores já vinham desde a época lá do 19 de outubro, antigamente e tal, que uns caras já de mais experiência e tal, e eram de fato bons jogadores e tal. Então reforçaram o Gaúcho a partida. Então o segundo jogo do campeonato, tinham perdido a primeira por 4-2, aí o Gaúcho ganhou 3-2, né? E daí então tinha mais um jogo decisivo para no outro dia, né? Aí jogaram aquele jogo ele chegou ficou muito tarde, naquele tempo não tinha iluminação, né? O Gaúcho estava ganhando por 3-2, de novo uma segunda vitória, e o juiz teve que interromper aliás, foi no primeiro jogo, aquele de 3-2, não no segundo, eu engano, no primeiro, né? Ele interrompeu lá e tal, e então aí jogaram no domingo seguinte, aí jogaram acho que 10, 15 minutos, que faltava esse detalhe, tu vai encontrar mais completo na revista que eu contei aí, né? E aí permaneceu aquele score permaneceu ali, então teve necessidade do terceiro jogo, né? Aí o Gaúcho terminou ganhando 3-2 nesse terceiro jogo e se sagrou campeão em 48, né? Daí depois aí veio 49, o São Luís já se reforçou um pouco mais também, e foi uma época que predominava no time do São Luís muitos militares, né? Que tem um que está vivo até hoje, aí hoje é o Coronel Aquino, não sei se tu chegou a conhecer ele, né? Ele era um dos mais velhos, mas o São Luís tinha uns 4 ou 5, era aqueles o quartel aqui foi instalado em 1943, e eles tinham vindo a partir de 46, 47, vinham aqui como aspirante oficial naquela época, né? E aí começaram a jogar no São Luís, né? Então o São Luís formou um time mais forte, ganhou em 49, tá? E daí o Gaúcho também já começou a se organizar mais, e aí vem as disputas de campeonato. Depois você vai encontrar os títulos, aí depois não preciso te detalhar. Mas a partir do Gaúcho, por exemplo, teve, eu acho que foi tetracampeão, acho que foi 50, 51, 52 e 53. Todos esses anos o Gaúcho terminou ganhando do São Luís, né? E naquela época se disputava também o campeonato regional, né? Quer dizer, disputava a nível municipal primeiro, depois disputavam a nível de região. E nessa de 1953, né, o Gaúcho chegou até a final da fase regional, tendo como adversário o Ipiranga de Erechim. E o Ipiranga de Erechim naquela época tinha um time profissional, né? O Gaúcho aqui era uma média mais... tinha uns 2 jogadores que eram, vamos dizer, considerados profissional, que ganhavam algum salário, o restante era amador, né? Não tinha, alguns deles trabalhavam na agência Ford, que o Bertoldo era um dos diretores lá, e dava emprego na agência Ford, e eles jogavam no Gaúcho também. Então o salário deles era do trabalho e não propriamente como jogador profissional, né? E assim foi, depois os títulos, depois tu vai recolher aí, mais ou menos como a história se envolveu dessa forma aí, né? Entende? Tá. Agora coisa tu pode perguntar para você. Vamos falar do senhor, assim, o seu envolvimento com o Gaúcho, então já começou desde... Na realidade, dá para dizer que eu tornei torcedor do Gaúcho em 48, em função que o meu irmão jogava, ele jogou 48, 49, né? E ali né? E logo aí, quando se organizava a diretoria no início do ano e tal, uma vez eu acho que comecei, que eu me lembro, assim, segundo secretário, depois secretário, e afinal fui exercendo tudo que é função no Gaúcho lá, tesoureiro, depois por muitos anos tesoureiro também, no tempo do Norberto Quinebro, né, que era presidente.
E sempre teve esse envolvimento no gaúcho. Aí chegou numa época lá que o gaúcho estava já enfrentando dificuldade financeira, de vez em quando não tinha muita continuidade e coisa e tal. E começaram, teve uma assembleia lá, que foi no antigo Salão São Luís, e aí organizaram uma nova diretoria e elegeram o Dr. Milton Weiss como presidente. Né? O médico gaúcho ele tinha ido para Santa Catarina, imagino que está lá ainda. Né? E aí começou aquela ideia, o gaúcho tem que formar uma escolinha de futebol para preparar a garotada desde pequeno para depois formar um time do gaúcho e tal, aquela história. Tá, todo mundo gostou da ideia, magnífica, né? Tá. Mas quem é que vai assumir a responsabilidade eu não posso, o outro não sei o que e tal, sempre tinha aquela coisa. E eu naquele tempo trabalhava no Jornal da Manhã, que a sede do jornal na época era ali perto do Campo do Gaúcho, depois mais tarde teve uma boate lá, era do Gás, um prédio lá que tinha lá, né? E instalaram a sede do jornal lá nessa, né? Ficava meio perto do campo de futebol e daí eu sugeri, olha, eu gosto muito do futebol, acompanho e tal, eu posso fazer uma experiência de assumir como diretor dessa escolinha aí, vamos fazer uma experiência, ver se eu saio trabalho no jornal lá e pelas 5 horas da tarde, e 2 vezes por semana, terça e quinta-feira, eu saía lá pelas 5 horas, ia lá para o Campo do Gaúcho e anunciamos que estamos organizando. Aí juntou a gurizada né? Mas foi um trabalho, terminou para mim muito gratificante porque eu fiquei durante 5 anos como diretor dessa escolinha de futebol, né? De 1975 até 1980. Até que chegou num ponto aí eu digo, bom, agora vamos dar lugar para um outro que assuma, dê alguma continuidade e coisa assim. Mas eu acho que nessa época nós conseguimos ter, inclusive, alguns jogadores que se projetaram aí. Nós temos, por exemplo, só para lembrar, assim, tem ele jogava lá, era um goleiro, o apelido nosso lá o nome dele era Eduardo, e a gurizada chamava ele de Dado, né? Mas depois ele foi para os juniores do Grêmio, né? Hoje é conhecido, ele é inclusive um dos preparadores das categorias de base do Grêmio, como Chico, que lá deram o apelido de Chico lá e ficou, né? Mas esse aí jogou no América do Rio de Janeiro depois, né? Depois jogou, acho que não me lembro se foi no Náutico do Recife, eu sei que ele jogou. Tá. Dentro disso aí tem os Wiesmann também, que tinha o Paulinho Wiesmann, que hoje está aí, professor de Educação Física, né? Um lateral esquerdo, muito bom. Jogou no Caxias, jogou em outros clubes, coisa e tal. Tem o irmão dele, o Luiz Fernando também, jogou em várias equipes aqui, depois ele foi jogar jogou acho que na Bahia, me parece, se não me engano, no Vitória. Depois ele foi para o Náutico do Recife, né? E voltou. E assim, teve um outro que se projetaram naquela. Mas assim deu um resultado. Há dois que se revelaram e depois vieram jogar e se destacar no São Luís aqui. O Jair Galvão, né? Que depois, agora mais recentemente, foi treinador aí do São Luís. E o Betinho, que era o Hélio Roberto dos Santos, né? Que também aquele foi para os juniores do Grêmio, né? E depois jogou em várias equipes, jogou até no interior de São Paulo lá e tal. E depois veio uns anos, jogou no São Luís. Porque o São Luís normalmente disputava campeonato, como até hoje, né? Disputa de janeiro ali até lá por mês de abril, maio, não sei o que coisa. E o Betinho nesse período, então, normalmente jogava no São Luís, depois ia jogar na outro clube. Jogou no Guarani de Cruz Alta e outros times aí e tal, né? Então, eu sei que foi um trabalho bem gratificante porque deu o resultado de muita gurizada que se revelou lá, né? Né? Aquele trabalho assim que teve uma continuidade durante aqueles 5 anos, né? Coisa que eu digo, por exemplo, muitas vezes para o São Luís, aqui o São Luís forma as categorias deles, mas eles formam um time um ano e aí param, né? E no outro ano recomeça tudo de novo. Isso aí não dá. Claro, mesmo assim eles tiraram algum resultado. Sim. Algumas vezes teve aquele zagueiro que eu me lembro, assim, o Fábio, aquele que jogou, depois ele foi para acho que interior de São Paulo, coisa assim, tem alguns que a gente não. Né? Mas ele teve alguns caras aí que se revelaram no São Luís. O próprio Paulo César Bayer, aquele que depois que ganhou projeção até nacional, né?
Mas é aquela coisa, assim, eu acho que o São Luís, se tivesse continuidade, esse trabalho mais, teria muito mais resultado ainda do que, né? O que eu digo, de vez em quando eu falo para alguns, um amigo da gente e tal, eu digo para ele, olha, o São Luís muitas vezes está gastando dinheiro, trazendo jogador de todas as partes aí, quando podia estar revelando, mas tem que ter uma melhor continuidade para ter aproveitamento melhor, né? Dar resultado melhor, né? Eles poderiam economizar um monte, né? É isso aí, não tem dúvida. Voltando então, Uhum. nós tínhamos parado ali na década de 50 mais ou menos, o senhor lembra da aquisição da luz no estádio ali? Tá, esse foi no período do que era o presidente José Teixeira Neto, era um tenente do exército aqui, né? Ele era o presidente naquela época. E nós aí, entre coisas, eu decidi, não, mas vamos dar um jeito de coisa. E o prefeito na época era o Beno Orlando Burma, né? E ele, inclusive, tinha sido presidente do São Luís e coisa, e era muito ligado ao São Luís, como a família Burma, toda ela, depois o Vanderlei, que se tornou até presidente e patrono do São Luís, né? E ele era prefeito. E nós fomos, então, numa comissão lá conversar com ele, o prefeito, para ele nos dar um auxílio, coisa assim, tal, coisa assim, de que pudesse instalar os postes, coisa assim, tal, de iluminação. Afinal, ele instalava uma iluminação lá no estádio, né? Isso eu conto depois as datas que tu vai encontrar aí na revista, né? Mais exato que eu não lembraria bem assim, né? E ele autorizou que o nosso, ele dava até uma ajuda, coisa para instalar a rede toda lá e tal. Sei que conseguimos refletor e compramos e tal, e organizamos tudo lá, né? Que até quem fez isso aí era o Emílio Lemães, que hoje também é falecido. Ele era técnico de eletricidade, né? Ele representava uma firma, não me lembro qual era, não sei se era General Motors, eu sei que ele tinha uma ligação era um representante aqui na região dessa parte daí, ele que orientou essa instalação a capacidade dos refletores, nós instalamos, né? Mas quando nós fomos instalar nós tínhamos a ideia de colocar um gerador dentro do canto do campo lá, para não depender de coisa assim e tal. E o chefe do setor da energia elétrica na época aqui no município era o Edson Andrade, conhecido pelo apelido de Sony, né? Ele sugeriu para o prefeito lá e terminou convencendo de coisa que não havia necessidade do gaúcho comprar e a prefeitura botar um transformador lá dentro do campo e tal, porque podia puxar a rede do bairro Glória, que ficava próximo ali e tal, puxar para a rede e ligar no gaúcho, tá? Aí ele era o chefe do setor de energia elétrica, que entendia dessa questão. O prefeito também concordou e nós não tínhamos por que dar contra aquela ideia e tal, concordamos. Só que depois se mostrou, com o tempo, claro, durou um certo tempo, mas com o crescimento da cidade, do bairro e coisa assim, consequentemente passou uns anos aí que começou, crescia o bairro lá e tal, e a capacidade do gerador que já tinha lá no bairro não era suficiente para, de vez em quando, começava a dar queda nós fizemos vários jogos, fizemos inclusive uma inauguração festiva, nós trouxemos o Clube Atlético Uberá de Uberá da Argentina, né? Fizemos um jogo, foi sensacional, aquele jogo público monumental lá. Mas o fato é que não durou muito tempo em função justamente disso aí. Aí ficou lá. Atualmente eles fizeram um outro projeto aí, coisa e recuperaram lá, ele tem jogo só. Claro, não é a mesma, não dá para contar uma grande, mas para jogos aí amador, tranquilamente resolve, né? Mas foi uma das causas que não teve, mas o gaúcho na realidade terminou sendo pioneiro aqui na região de ter um estádio com iluminação para jogo noturno, né? Coisa que naquela época, o ano, depois tu vai encontrar na revista aí, que eu não me lembro exatamente agora, assim, qual é o ano que foi instalado, mas aí durou, não, 3, 4 anos, que a coisa funcionou
relativamente bem, depois não deu. Não deu mais certo. Eu lembro que o Gilberto até contou que ele teve que fazer uma recuperação judicial, né, por causa dessa... Sim, vai, isso deu uma série de coisas. O Gilberto reconhece melhor esse detalhe, porque o Gilberto era um que ele pode falar muito bem, porque ele era daqueles garotos que jogaram na escolinha do Gaúcho até... E